Jesus. Amém. Muito bem. Enquanto eu chego aqui para frente, o púlpito, você pode, por favor, abrir sua Bíblia comigo? Em Hebreus, capítulo 11, nós vamos ler do verso 4 até o verso número 7. Hebreus 11, nós vamos ler de 4 a 7. Muito bem. Você viu que depois do louvor eu sou quase um novo homem com essa camisa quase seca, né? Eu não sei porquê, mas o violão pendurado aqui faz eu suar 3 vezes mais do que naturalmente eu já suo. Mas vamos lá, vamos ler o texto aqui, né? Sem mais delongas, e a gente ora mais uma vez. O André pediu para Deus nos transformar através da palavra na oração dele, mas eu quero orar mais uma vez com você, depois de ler esse texto. Então, do verso 4 ao verso 7, deixa eu só colocar o peso de papel aqui, para a folha não voar, e a gente caminha. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. Por meio dela, também, mesmo depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. Pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador daqueles que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente instruído acerca de acontecimentos que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, aparelhou uma arca para a salvação de sua casa, pela qual condenou o mundo e se tornou herdeiro da justiça que vem da fé. Até aqui, vamos orar? Senhor, fala aos nossos corações, transforma os nossos corações. A sua palavra é a única capaz de fazer isso, e é por isso que nós te pedimos essa noite. O teu Espírito que aqui está, que inspirou as Escrituras, agora ilumine a nossa mente, para que juntos nós possamos entender a sua palavra, aplicar essa palavra aos nossos corações e sermos, Deus, profundamente transformados por ela. Em nome de Jesus, Pai, nós oramos, e é pelo nome de Jesus que nós clamamos para que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Ti, o Senhor, que é a nossa rocha e o nosso Redentor. Amém e amém. Muito bem, meus irmãos, só para situar vocês, nós estamos no mês da Reforma Protestante, e eu pretendo, ou tenho pretendido, abordar questões doutrinárias e bíblicas que são importantes para o crescimento da nossa igreja. Porque uma igreja que cresce sem doutrina é uma igreja que cresce desordenadamente, sem forma, sem pé nem cabeça. E nós precisamos, então, visitar a nossa identidade doutrinária para que Deus promova em nós um crescimento que seja sustentável e que faça jus àquilo que nós acreditamos como igreja presbiteriana. Isso não quer dizer que a gente não está falando de Bíblia, né? Porque existe deixa eu só, acho que assim vai funcionar. Existe a gente pode começar falando disso, existe um preconceito que se criou desde o século XX, quando se dividiu lá na teologia, a teologia sistemática e a teologia bíblica. Então começou-se a tratar a teologia sistemática, que é a sistematização do ensinamento bíblico, como uma teologia doutrinária, como se doutrina fosse uma palavra negativa. E aí, então, surgiu a alternativa à teologia doutrinária, que é a teologia bíblica, essa teologia mais fluida, que vem da leitura do texto bíblico. Isso é um problema que nós temos, né? E a gente precisa entender que toda leitura é uma sistematização das Escrituras, ou seja, toda teologia ela vai ser sistemática por si só. E que aí, então, a questão da doutrina não é um problema, desde que a gente saiba qual é a nossa, e desde que a doutrina seja bíblica, que é o mais importante. Entende isso? Então, onde que isso vai chegar na igreja? Porque a gente está falando de uma discussão que está lá nos seminários, na academia teológica. Isso chega na igreja em argumentos ou em pensamentos do tipo, mas esse negócio de ficar falando de doutrina, eu prefiro ler a Bíblia.
esse negócio de estudar livro, eu prefiro ler a Bíblia. E eu não estou dizendo que a gente não tem que ler a Bíblia. A Bíblia é a base da nossa fé, nossa única regra de fé e prática. A Bíblia é a revelação de Deus para nós. Mas nós precisamos estudar para entender a Bíblia. E aí, quando a gente vai estudar para entender a Bíblia, a gente vai se embasar no quê? Em estudiosos que vieram antes de nós e já leram a Bíblia antes de nós. Nós não podemos ser arrogantes e dizer que agora nós somos os primeiros a entender a Bíblia como ela está posta. Eu preciso ler os que me antecederam e que leram e empreenderam leitura acurada das Escrituras, para que então eu seja instruído. É por isso que não dá para somente lermos a Bíblia, nós precisamos ser ensinados. É por isso que você vem para cá. Também, para você ser ensinado. É por isso que quem está aqui na frente pregando tem que ir para o seminário, tem que continuar estudando, tem que se aperfeiçoar. Porque sem esse aprofundamento bíblico-teológico, a gente não vai chegar ao entendimento correto das Escrituras. As Escrituras não são casa da mãe Joana, onde cada um lê o que quer, entende o que quer e a partir dela faz o que quer. Mas as Escrituras são a regra de fé e prática da igreja, a revelação de Deus, o meio através do qual Deus se revela na sua intimidade ao seu povo. Então, justamente por isso, pela seriedade do que a Escritura é, ela precisa ser muito bem entendida. E alguém já disse que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Já ouviu essa fala? Então, o que é uma heresia? É um erro doutrinário, né? Porque existem diferenças doutrinárias, nós somos calvinistas, existem irmãos que são arminianos. Eles estão errados? Não, nós somos diferentes. E nesse ponto a gente precisa entender que essas diferenças elas são aceitas para o convívio cristão. Porque tanto nós quanto eles creem numa coisa: onde está a salvação? Em Cristo Jesus. E Cristo morreu pelos nossos pecados. Eles creem que Cristo morreu pelos pecados de toda a humanidade, e nós cremos que Cristo morreu pelos pecados daqueles que foram escolhidos. Mas quem é que salva? Cristo Jesus. Entendeu? Aqui dentro nós somos calvinistas, mas nós vamos brigar com os arminianos? De jeito nenhum. Essa é uma diferença teológica. Nós temos que marcar as diferenças, mas nós não vamos brigar com ninguém por causa disso. Agora, existem as heresias, que são erros doutrinários. Por exemplo, quando nos primeiros séculos alguém começou a dizer que Jesus não era o Filho de Deus. Ele era um homem muito inspirado, um profeta. Mas ele não tinha em si nada de divino. Isso é um erro doutrinário. Isso é uma heresia. Alguém que também, por outro lado, disse que Jesus, ele não era um homem, mas era um espírito evoluído que nos ensinou. A gente chama isso de gnosticismo. Que veio à Terra e nos ensinou, mas ele não podia morrer, nem tampouco ressuscitar, porque ele era apenas um espírito. É contra esses que, por exemplo, João escreve sua primeira carta. Quando ele diz o que as nossas mãos apalparam, os nossos olhos viram, os nossos ouvidos ouviram. Ele está usando todos os sentidos humanos para dizer: Jesus é homem. E nós o vimos. E aí depois ele diz no final, a respeito do Filho de Deus. E ele está dizendo, Jesus é Deus. E ele mudou a nossa vida. Então, isso é uma heresia. Quando a gente pega uma base da fé cristã e destrói. Então, a gente precisa entender, né, que a Bíblia é a mãe de todas as heresias. Porque todos aqueles que afirmam coisas absurdamente erradas a respeito de Deus, afirmam baseando-se na palavra de Deus. Agora, aqui eu quero entrar na questão de hoje à noite. Afirmam-se baseando na palavra de Deus a partir da sua experiência de fé ou a sua interpretação. E aí a gente tem o problema dos dias de hoje que a gente precisa resolver aqui entre nós. Se lá fora o bicho vai pegar, aí o problema lá de fora. Outro dia a gente conversa sobre eles. Mas a gente precisa começar a resolver isso aqui dentro de nós, entre essas quatro paredes. Para que a gente comece a crescer como uma igreja que tem uma fé bíblica. Porque se na semana passada nós vimos o pilar da reforma chamado somente a graça, ou graça somente, hoje eu queria pensar com vocês a respeito da fé somente a fé. E o problema que eu quero enfrentar hoje é justamente esse problema que nos tempos de hoje fez com que a fé se tornasse algo privado, fruto da experiência humana. E eu explico.
Hoje em dia, parece que a fé é algo que eu, como um indivíduo, tenho, independentemente do texto bíblico, independentemente da minha comunidade, da minha igreja, independentemente de qualquer outra coisa. Eu não sei se você já viu a gente falar isso ou alguém falar isso. Ah, mas o fulano é uma pessoa de fé. E o que isso quer dizer, geralmente? Aquela pessoa é uma pessoa que acredita em Deus, ok. É uma pessoa boa, ok. Ela é uma pessoa que frequenta a igreja. Mas aí você vai conhecer o fulano que é uma pessoa de fé, que até faz umas orações poderosas, que lá, com todo respeito aos irmãos do fogo, né, que tem seus momentos pentecostais, mas que na sua intimidade, no seu dia a dia, não revela uma vida de fé, apesar de ser uma pessoa de fé. Que em seu viver não acomoda a sua vida às Escrituras, mas vive contrário a ela em algumas coisas. É uma pessoa de fé, é uma pessoa que tem uma oração poderosa, é uma pessoa que demonstra confiar, mas que quando vai ser convidada a viver de acordo com as Escrituras, demonstra ser uma pessoa extremamente rebelde às Escrituras. Extremamente rebelde à palavra de Deus. E se questiona essa pessoa se ela lê a Bíblia logo, porque ela é uma pessoa de fé, essa pessoa vai começar a gaguejar e vai dizer, a gente precisa ter experiência com Deus. Não é a palavra, a letra é morta, mas o Espírito vivifica. Parei. Entendeu? Como é que eles fazem? A letra é morta e o Espírito vivifica. E aí não importa se a minha vida não está de acordo com a palavra, que é a revelação de Deus e da sua vontade para mim, mas importa se eu tenho tido experiências com Deus, experiências poderosas, experiências de êxtase, experiências que vão justificar uma postura de fé. Rebelde à palavra, mas uma postura tida por uma postura de fé. Entendeu como é que a fé se tornou uma experiência individualizada, isolada, humana, nesse sentido? E aí a gente começa com algumas distorções. Tem fé quem tem tal dom. E aí fica um monte de besta tentando imitar quem tem o dom e fazer igual. Tem fé quem é pastor. Aí vai ter um monte de besta querendo ser pastor só porque quer ser uma pessoa de fé. Tem fé quem é presbítero. Aí vai ter um monte de gente querendo quebrar a cabeça lá no conselho, ter que aguentar todas as coisas que nós aguentamos, porque quer ser uma pessoa de fé. Não, a fé não é uma experiência humana, meus irmãos. E a fé tampouco é uma experiência individual, onde nós, por nós mesmos, vamos encontrar essas experiências diante de Deus. Meus irmãos, a fé, ela precisa ser resgatada como uma experiência divina. Pela graça sois salvos, mediante a fé. E aí Paulo está dizendo sobre a fé, isto não vem de vós, é dom de Deus. A fé é um dom de Deus. E a fé é uma experiência comunitária, porque como é que Jesus resume a fé? Como é que Jesus resume os mandamentos da fé? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós? Eu sou uma pessoa de fé, busco a Deus, amo a Deus, mas o menino está morto aqui do meu lado e eu não vejo. Mas eu sou uma pessoa de fé. Minha casa está minguando, e eu não estou nem aí, porque eu sou uma pessoa de fé. Eles estão se perdendo, os meus filhos se perdendo, meu marido se perdendo, porque eles não querem orar. Porque se eles orassem como eu oro, se eles buscassem a Deus como eu busco, se eles fizessem o que eu faço, olha a experiência humana sendo colocada acima da graça de Deus e da fé que Deus dá. Então eles estariam num lugar diferente. A fé não é uma experiência humana, experimentada humanamente por aqueles que buscam a Deus. Pelo contrário, a gente só pode buscar a Deus porque Deus nos deu a fé. E a gente precisa entender isso. E a gente precisa entender que nem tudo que reluz é ouro nesse mundo espiritualizado que a gente vive hoje. Porque como uma experiência humana, a fé ela também foi igualada. Já ouviu
E essa eu repito sempre. Não importa onde você busca a Deus, o importante é você fazer o bem e amar o próximo, porque Deus está em todos os lugares. Isso aí é a fé sendo enclausurada, debaixo desse fenômeno sociológico que é a religiosidade, e agora sendo minimizada a isso. É importante que você tenha uma religião. A Bíblia diz que é importante ter uma religião? A Bíblia diz que é importante que nós creamos em Jesus, e que Jesus é a razão da nossa fé. Ele é o motivo pelo qual nós vivemos. E não é qualquer religião que nos salva, mas o sangue de Cristo Jesus que está sobre nós. E na sua essência, meus irmãos, de fato não é uma religião que nos salva, porque todo o conceito de religião vem daquela ideia de que nós estamos sacrificando alguma coisa para que Deus se satisfaça na sua ira e então pare de nos castigar. Só que nós, evangélicos, cristãos, que creem em Cristo Jesus e no Evangelho, entendem que a única maneira de Deus se satisfazer na sua ira e agora se aproximar de nós, não é a medida em que nós nos entregamos ou entregamos aquilo que nós temos e somos a Deus, mas a medida em que Deus entrega Cristo Jesus naquela maldita cruz para morrer no nosso lugar. Então, a nossa relação com Deus está estabelecida onde? Em Cristo. Por causa de quem? Por causa de Cristo. E o que eu tenho que fazer? Eu tenho que crer que Cristo morreu pelos meus pecados. E pela fé, receber o Espírito de Deus. Não como uma experiência humana, mas como um dom divino. E nós precisamos nos voltar para isso. Porque, meus irmãos, quando nós nos voltamos para isso, nós entendemos que a fé é um dom de Deus para toda a igreja. E se ela é um dom de Deus para toda a igreja, a fé é uma experiência da igreja diante de Deus. Não de indivíduos isolados, que despontam no meio do corpo, mas de pessoas que, como um corpo único, se movem diante de Deus. Então, se o Jefferson ora pela igreja, ele está orando não apenas em seu favor, mas em favor do corpo de Cristo. E enquanto o pastor está ensinando a igreja, ele não está ensinando para ser engrandecido por elogios ou aplausos pela sua retórica, que, diga-se de passagem, não existe. Mas ele está pregando para que a igreja cresça pelo dom da fé que nos é dado em Cristo Jesus. E quando nós estamos trabalhando, nós não estamos trabalhando durante a semana, nos ministérios que desenvolvemos, nos grupos que frequentamos, porque somos uma pessoa de fé, enquanto os outros não são, mas porque nós queremos que essa fé seja experimentada por aqueles que estão sendo servidos nos ministérios que ocupamos. E a fé deixa de ser uma estrelinha que nós ganhamos como destaque. Ali está um homem de fé. E ela passa a ser um dom que nós recebemos de Deus e agora usamos para o crescimento da igreja como uma comunidade de fé. Entende? Então eu queria que a gente olhasse para o texto de hoje, entendendo as bênçãos dessa fé verdadeira, que não é uma experiência do esforço humano, mas é uma bênção de Deus sobre nós. É um presente de Deus sobre nós. É um dom que Deus nos dá. E aí, quando eu olho para esse texto, eu vejo 3 bênçãos importantíssimas que nós precisamos experimentar à luz da palavra de Deus. Primeiro, o verso 4 diz que pela fé Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual obteve testemunho de ser justo, tendo a aprovação de Deus quanto às suas ofertas. E que por meio dessa mesma fé, também mesmo depois de morto ainda, fala. Eu não sei se você conhece a história de Abel e Caim, mas provavelmente você já deve ter ouvido falar dela. 2 irmãos, filhos de Adão e Eva, vão sacrificar a Deus sacrifícios, ofertas. Vão sacrificar ofertas diante de Deus. E então Caim leva de tudo que é fruto da terra, a sua oferta diante de Deus. E Abel pega um animalzinho.
Assim como Deus havia feito lá no Jardim do Éden, para cobrir os seus pais na sua vergonha. E oferece a Deus. E então a oferta de Abel é aceita, enquanto a oferta de Caim é rejeitada. E diante do que nós lemos no texto bíblico, o coração de Caim, ele se enche de ira, de raiva, do desejo da morte do seu irmão. Eu não sei se você já passou por isso, mas muitos de nós já se perguntaram muitas vezes, por que será que a oferta de Caim foi rejeitada, enquanto a de Abel foi aceita? Só que a gente talvez não tenha percebido uma coisa muito importante que há no texto, né, e que precisa ser entendida antes da gente responder essa pergunta, que é o fato de que quando a gente lê Gênesis 4:4, se você quiser abrir, por favor, abra. Se alguém quiser colocar aqui atrás, também pode colocar. A gente lê não apenas que Deus se agradou da oferta de Abel, mas que Deus se agradou, antes mesmo de agradar-se da oferta que Abel oferece, do próprio Abel. O texto diz assim: agradou-se o Senhor de Abel e da sua oferta. Ao mesmo tempo em que logo em seguida, o texto diz, põe no 5, por favor. Muito bem. Ao passo que de Caim e de sua oferta, não se agradou. E aqui o negócio fica um pouquinho mais complicado, não fica? Porque não foi apenas da oferta de Abel que Deus se agradou, mas Deus agradou-se também do próprio Abel. Da mesma maneira que não foi da oferta de Caim que Deus não se agradou, mas Deus não se agradou do próprio Caim. Meus irmãos, quando Calvino vai comentar esse texto, ele começa nos dizendo da importância de nós entendermos o que está acontecendo em Gênesis à luz do que Hebreus nos conta. E o que Hebreus nos conta é que, diferentemente de Caim, Abel cria no Deus a quem ele sacrificava. Perceba, Caim sacrificava como um ofício religioso, uma atitude mecânica, robótica, cumprindo uma ordem que lhe foi proposta, mas que ele não tinha colocado nela o seu coração. Caim fazia algo como que baseando-se no seu próprio esforço. Então ele se aproximava diante de Deus e fazia um baita de um sacrifício. Mas quando Abel se colocava diante de Deus, entregando o seu cordeiro, ele fazia isso pela fé. Ele fazia isso crendo em Deus. Ele fazia isso confiando no Deus a quem ele sacrificava. Então ele não apenas entregou o seu sacrifício, ele se entregou na presença de Deus. E ele entendeu que aquele animal precisava morrer para que ele não morresse. E ele também entendeu com o que ele tinha de promessa bíblica naquele tempo. Que aquele pequeno animal, ele apontava para a necessidade de um sacrifício maior lá no futuro. Era uma oferta substitutiva. E enquanto Abel colocava-se diante de Deus para sacrificar um animal pela fé, ele estava dizendo: eu creio que alguém vai morrer no meu lugar em algum momento da história. Enquanto esse alguém não chega, eu sacrifico um animal. Para que minha mente esteja nisso, para que meu coração seja colocado nisso. Pela fé. O problema não é a qualidade da oferta. O problema é se a oferta é acompanhada pela fé ou não. O problema não é o quanto nós entregamos diante de Deus. O problema é se nós cremos no Deus a quem nós entregamos ou se nós não cremos no Deus a quem nós entregamos. E isso muda tudo. Porque quem crê no Deus a quem entrega, não cobra o Deus a quem entregou. E às vezes a gente vive assim, não é? Senhor, mas por que está dando tudo errado na minha vida? Eu comecei a ir na igreja esse ano direitinho.
Eu comecei a fazer tudo certo. E parece que a partir de agora, a partir desse momento, tudo começou a colaborar para me afastar de ti. Esse negócio não funciona, né? Eu acho que o Senhor não é bom. Eu acho que tem alguma coisa errada com o Senhor. Porque eu estou aqui sacrificando, e eu estou sacrificando, eu estou sacrificando, eu estou entregando, mas nada acontece. Esse aí é o Caim. Sacrifica sem fé. E quem não crê naquele a quem sacrifica, acaba cobrando aquele a quem sacrificou. Mas, por outro lado, quem crê naquele a quem sacrifica, aceita de bom coração, de bom grado, com fé, as dádivas daquele a quem sacrificou. E aí eu estou pensando em alguém que está aqui e presta culto a Deus, independente do que aconteça, porque sabe em quem tem crido, está bem certo que Ele é poderoso para guardar o tesouro até o dia final, quando Cristo Jesus voltar dos céus para nos buscar. E aí, a semana foi uma beleza, essa pessoa está aqui, no culto, o lugar onde nós nos apresentamos, segundo Paulo, como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Louvando a Deus e dizendo, Senhor, obrigado. A minha vida é o sacrifício que eu apresento. A confissão dos meus pecados e o meu desejo de ser transformado são o meu sacrifício. A minha voz levantada em louvor do seu nome, com alegria, as palmas que eu bato, o regozijo do meu coração, não apenas por estar cantando ao Senhor, mas por agradecer ao Senhor por tudo que o Senhor fez, são expressões do meu sacrifício, meu culto racional. Mas aí a semana seguinte é ruim, ele tem uma notícia ruim no trabalho, ele tem um diagnóstico ruim, alguma coisa ruim acontece, e ele está aqui no próximo domingo dizendo, Senhor, obrigado. A minha voz é o meu sacrifício. A confissão dos meus pecados e o meu desejo de ser transformado são o meu sacrifício. A minha vida no seu altar é o meu sacrifício. E a outra semana passa, e a situação não muda, e as coisas até pioram. E na outra semana ele está aqui de novo. E a situação perdura. As 20 sessões de radioterapia viram 38. E a gente está aqui do mesmo jeito. Dizendo, Senhor, o meu sacrifício na sua presença é a minha vida no seu altar. Essa é a diferença que acontece quando nós sacrificamos com fé, para quando nós sacrificamos sem fé. A gente não questiona a vontade de Deus, a gente louva a Deus, porque em todo tempo a vontade dele é boa, perfeita e agradável. A gente não busca a Deus porque as coisas podem mudar, a gente busca a Deus porque Ele não muda. A gente não cultua a Deus porque, de alguma maneira, se a gente for fiel, Ele pode acordar do sono que Ele resolveu tirar na nossa cabeça e mudar a nossa sorte. A gente busca a Deus porque todos os nossos dias foram conhecidos por Ele e escritos no livro da vida antes mesmo da gente nascer. E quando nós sacrificamos com fé, pela fé que Deus nos dá, o nosso sacrifício é aceito. O texto diz que Abel obteve o testemunho de ser justo. E aí, a nossa tradução, ela impede que a gente entenda melhor isso, mas se a gente pudesse traduzir de outra maneira, essa segunda parte do versículo diz assim, Deus testemunhou quanto às ofertas que Abel ofereceu para ele mesmo. E quando Deus testemunhou quanto às ofertas que Abel ofereceu pela fé, ele disse, são ofertas aceitáveis, são ofertas que me agradam, são ofertas que glorificam o meu nome, porque são ofertas que são feitas, entregues pela fé. Deixa eu te fazer 2 perguntas antes da gente passar para o segundo ponto. Como você vê a relação entre os sacrifícios que você faz, porque o culto é um sacrifício, o dízimo é um sacrifício, a sua presença nas programações da igreja são um sacrifício. A gente está sacrificando outras coisas. A gente podia estar de perna para o ar no Faustão. Tem gente que gosta disso.
Eu acho uma perda de tempo, mas tem gente que gosta disso, tem gente que gosta de ficar assistindo o jogo. Mas a gente às vezes até perde um pedaço do jogo para chegar na hora no culto. A gente perde o jogo inteiro para ensaiar no louvor. Mas qual é a relação que você estabelece entre os sacrifícios que você faz, porque você faz, e a sua fé? Você faz para provar a sua fé? Ou você faz porque você confia no Deus a quem você sacrifica? Agora, uma segunda pergunta. Se Deus, e eu não sou Deus, tá bom? Então eu não tenho esse papel. Mas se Deus, que aqui está, e sonda os nossos corações, pudesse testemunhar alguma coisa a respeito dos seus sacrifícios, como ele testemunhou a respeito dos sacrifícios de Abel, o que ele diria? São sacrifícios de alguém que confia em Deus, ou são sacrifícios de alguém que quer barganhar com Deus? São sacrifícios de alguém que está no barco com os 2 pés bem firmes e não sai dali de jeito nenhum? Ou são sacrifícios de alguém que na primeira ondinha, ou na primeira marolinha que atingiu o barco, vai pular correndo dizendo: esse barco não é seguro? O que Deus, e eu não estou dizendo você, eu não estou dizendo o pastor, não estou dizendo nem seu cônjuge, eu estou dizendo o que Deus, que sonda os nossos corações, diria a respeito, testemunharia a respeito dos nossos sacrifícios? Porque, meus irmãos, a primeira bênção da fé verdadeira é que pela fé nós somos aceitos por Deus. Os nossos sacrifícios são aceitos por Deus. As nossas vidas na presença de Deus, entregues, o nosso culto racional, pela fé, é aceita por Deus. Em segundo lugar, quando nós lemos os versos 5 e 6, nós também aprendemos que pela fé não apenas somos aceitos, como podemos agradar a Deus. O texto diz: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação, obteve testemunho de haver agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porquanto é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna galardoador dos que o buscam. Perceba, primeira coisa. Eu não sei se você teve a mesma experiência que eu. E não é experiência de fé, não. É experiência cognitiva, racional. Enquanto li esse texto. Eu vou ler de novo aqui. Se você puder, Bia, por favor, colocar Gênesis 5:24 para a gente. O texto diz assim: pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado, porque Deus o trasladara. A minha cabeça foi direto para esse texto. Enoque andou com Deus. E já não era mais, não foi achado. Porque Deus o tomou para si. A gente precisa entender um pouco isso. Porque se a gente pensa, no caso de Enoque, que é um caso que sempre me intrigou, porque eu não sei se você sabe, mas são coisas curiosas que estão na minha mente desde quando eu era adolescente, desde quando eu tinha a idade do Rafinha, 12 anos. E aí eu comecei a ler a Bíblia e aquilo lá entrou na minha cabeça e até hoje eu não tenho a resposta para isso não. Mas é só uma intuição, né? É um negócio interessante. Quando eu chegar no céu eu pergunto para Deus, ou para Enoque. Olha que interessante, Enoque foi o único que andou com Deus. E Enoque foi pai de quem? De Matusalém. E Matusalém foi simplesmente o homem mais longevo da Bíblia. Foi o homem mais velho da Bíblia. O que mais viveu. Eu pensava, quando adolescente, alguma coisa deve ter entre a Enoque ser um amigo de Deus e o filho de Enoque viver por muitos anos. Alguma coisa deve ter entre essa intimidade que Enoque tinha com Deus e a idade de Matusalém. Não sei. Coisas da minha cabeça. A graça de Deus que estava sobre Enoque também estava sobre Matusalém. E aqui eu posso chegar. Agora, por que tudo isso? Mas deixa essa parte para lá. Mas me intrigava muito essa ideia. São 3 versículos falando sobre Enoque. Mas 3 versículos que quando nós lemos, nos chamam tanta atenção. Em saber que nessa terra, nesse mundo caído,
na experiência do pecado, houve um homem que andou com Deus. Tinha intimidade com Deus, aproximou-se de Deus, conheceu a Deus. Lembra do Salmo 25, 14 e 15? A intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. Eu sempre vinculei esse Salmo a Enoque, eu não sei porquê, coisa da minha cabeça também. Mas quando a Bíblia diz Enoque andou com Deus, Enoque então tinha intimidade com Deus, Enoque então tinha constância na presença de Deus, até não ser mais. O texto diz, e já não era mais. Por quê? Deus o tomou para si. E agora a gente entende o que aconteceu com Enoque quando a gente lê Hebreus. Porque, meus irmãos, aí, só mais uma questão importante. Tem muita gente que canta sobre andar com fé, né? Tem uma música, andar com fé, eu vou, que a fé não costuma falhar. E aí você vai ter outras músicas assim, né? Tem uma do Kleber Lucas também, eu vou andar com Deus, eu vou. Ele canta umas coisas de andar com Deus também, é um negócio. Aí teve uma outra que ele cantou que eu até hoje queria entender o que ele estava querendo dizer, porque ele falou que ia subir para mais perto de Deus, nem que tivesse que ir zigue-zagueando, né? A única coisa que eu consigo... Vocês já viram essa música? Que bom. Né? Mas ele fala que ele vai subir, zigue-zagueando. A única coisa que eu consigo entender dessa música é que, de repente, ele estava em Minas Gerais, que tem muito morro, e aí ele percebeu que as vacas, quando vão subir o morro, elas sobem fazendo um zigue-zague, assim, né? Aí ele estava chamando ele mesmo de vaca, de cavalo, de boi, de burro, de alguma coisa assim. Para subir, zigue-zagueando. Mas é uma música que não tem sentido. Mas o que eu quero dizer, eu estou pegando esse negócio, é para dizer o seguinte, tem tanta gente falando que vai andar com Deus, andar com fé, vai na fé, tenha fé, né, um outro samba que cantam por aí, mas que não expressam fé de maneira nenhuma. Porque vem essa fé como que, com a pertença de certos amuletos. Porque vem essa fé como a passagem por certos rituais. Então você vai lá tomar um passe. Aí você tem fé. Aí você anda com um objeto, um terço. Um pé de coelho. Sei lá o quê. Você bota um negócio de sal atrás da sua porta. Para espantar mal olhado. Aí a pessoa fala que isso é expressão de fé. Oi? Vai com fé andar até uma cidade, né? Gastar a sola do sapato. Uma fé irracional. Uma fé colocada em objetos criados pelo dono de todas as coisas. Uma fé, muitas vezes, colocada nas nossas atitudes. Uma fé colocada no lugar errado. E aí a gente anda com quem? Com o pé de coelho no bolso, a gente está sozinho. Com o terço pendurado no carro, a gente está sozinho. Com a bênção do fulano de tal, do apóstolo fulano de tal, do pai fulano de tal, a gente está sozinho. A não ser que pela fé a gente ande com Deus. E aí a gente está acompanhado. Esse é o ponto. Porque quem anda com uma fé que é depositada na criatura ao invés do Criador, anda só. Quem anda com uma fé que é depositada nos objetos que o homem pode, de alguma maneira, abençoar, para nos proteger, anda só. Mas quem anda pela fé com Deus, anda acompanhado do Espírito Santo de Deus. E essa é a ideia da vida de Enoque. Enoque não andou pela fé consigo mesmo, em si, sozinho, como muita gente quer descrever, esse ato heróico de viver pela fé. Esse ato heróico de sair daqui e ir para lá. Eu gosto do Peregrino. Sabe o Peregrino de John Bunyan? Aquela história bonita, que o menino o cristão sai da cidade e ele vai rumo ao seu destino. Eu gosto disso, mas o Peregrino ele criou uma mentalidade errada. Ou pelo menos perigosa no nosso meio. Essa ideia de que a fé pode ser, tá? É uma interpretação errada do Peregrino, não que o Peregrino esteja errado, bom? Não brigar comigo. A fé pode ser essa força que eu tenho para andar.
Eu acho que a gente precisa fechar essa janela. Tá tudo bem, isso aqui vai aguentar. Eu acho que não precisa. Pela fé, né? Acho que foi só uma piada. Seu Eurico, dona Cleusa, pelo amor, eu acho que o senhor podia ir para outro banco. O senhor tem fé? Então pronto. Voltando para cá. Se você não entendeu na internet, é que as caixas estão balançando com o vento aqui. Isso vai resolver logo. Volta para cá. E aí a gente tem a ideia de que viver por fé é viver esforçando-se, porque muita gente lendo o Peregrino começou a essa teologia de coaching aplicada ao Peregrino, dizendo que você tem que sair da sua zona de conforto. Você tem que ir para além daquilo que você pode fazer. Você tem que alcançar novos espaços, novos lugares. E a fé deixou de ser algo colocado em Deus ou no destino final, que é a história de John Bunyan, e passou a ser algo que a gente coloca na gente, para que a gente possa se mover. Isso não é fé. Isso é força de vontade. E é importante, mas é muito menos importante do que a fé. Sem força de vontade, a gente não levanta da cama. Mas sem fé, a gente não tem um propósito para levantar. Você entende a diferença? A gente precisa do quê? De fé. E para viver a fé? De força de vontade. Então a gente, às vezes, está dizendo, estou andando com fé. Não, a gente está andando com força de vontade. Mas falta fé, porque a gente não está andando com Deus. A gente não está andando para Deus. A gente não está agradando a Deus e buscando agradar a Deus, como o texto está dizendo que Enoque, pela fé, agradou. E não apenas agradou, mas foi trasladado, foi arrebatado, foi levado dessa realidade para a presença santa de Deus. Porque segundo o texto, e a expressão é a mesma, obteve testemunho de haver agradado a Deus. E aí ele termina dizendo, meus irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Deixa eu te aplicar essa verdade no seu coração. A gente fica tentando agradar a Deus, né? E a gente às vezes até fica tentando agradar as pessoas, o que é sintoma dessa ideia de que a gente ainda quer agradar a Deus. André, você não fecha aqui atrás? Eu acho que resolve. Que é sintoma dessa nossa vontade. Se esquentar muito, a gente abre, tá? Que é sintoma dessa nossa vontade de agradar a Deus pelo nosso próprio esforço. E a gente fica tentando agradar também as pessoas. E a gente fica tentando fazer de tudo para que as pessoas nos notem, para que as pessoas gostem de nós. Então a gente começa a mudar o nosso tom de voz. E a gente começa a ser um pouco mais agradável. E a gente começa a tentar não errar com as pessoas. E a gente começa a tentar ser melhor. Eu vou ser uma pessoa melhor. E agora eu vou conquistar a confiança das pessoas que não confiam mais em mim. Você já parou para falar isso para alguém? Para seu marido, sua esposa, para seu pai, para sua mãe, para seu filho? Dá mais uma chance para mim, porque agora eu vou te agradar. Dá mais uma chance para mim, porque agora eu vou fazer isso. Me dá mais uma chance, porque agora as coisas vão ser melhor. A gente vive prometendo, a gente vive tentando agradar com o nosso próprio esforço. No entanto, o que o texto está nos ensinando é que nós desagradamos a Deus apenas e tão somente pela fé. Esse Deus que nos aceita na sua presença, não aceita performance para que então ele seja agradado, não aceita desempenho para que então agora ele diga, agora eu gostei de você. Esse Deus que nos aceita na sua presença, é agradado pela fé que nós depositamos nele, tão somente pela fé. Então agora nós nos aproximamos de Deus, não com um saco de coisa que nós trouxemos para que Ele se agrade de nós, mas nós nos aproximamos de Deus apenas e tão somente pela fé, dizendo, Senhor, eu sei que eu sou desagradável, eu sei que eu cometo pecados, eu sei que a consequência do meu pecado, o salário do meu pecado é a morte, eu sei que eu mereci o inferno, e eu sei que porque pequei, estou separado da sua presença, mas pela fé em Cristo Jesus, eu sei que o Senhor se agrada de mim, e eu quero andar com o Senhor, eu quero a sua companhia, eu quero a sua presença, eu quero viver na sua presença. Uma coisa peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa habitar a casa do Senhor todos os dias, pela fé. Porque a gente não agrada a Deus com o que a gente faz aqui na igreja.
A gente agrada a Deus com a nossa confiança em Jesus. Então você fez coisa boa? Que legal! Que bonito! Que bom que você fez uma coisa boa aqui na igreja. Saiba de uma coisa: nada mudou para com Deus. Porque Deus só se agrada de você pelo fato de que Cristo morreu por você e o sangue de Cristo te cobre de todo pecado e te faz justo em toda circunstância. Mas isso também é bom. Porque se você fez coisa errada, não precisa ficar com medo de vir para a igreja, achando que Deus está aqui te esperando de braço cruzado, pronto para te fuzilar, te colocar no cantinho da disciplina. Porque pela fé, mesmo com os nossos pecados, mesmo tendo ofendido a glória de Deus, se reconhecemos isso e nos arrependemos, nós podemos nos aproximar confiadamente da presença de Deus, crendo que Cristo morreu por nós, crendo que o seu sangue nos lava de todo pecado, crendo que nada pode mudar o amor que Deus tem por nós. Então nós nos aproximamos e agradamos a Deus da mesma maneira, porque Cristo nos ama. Porque Cristo morreu por nós. E pela fé nós cremos em Cristo. Então não há nada além da fé para agradar a Deus. E aí eu tenho duas perguntas muito importantes para você mais uma vez. Até onde a fé tem levado você? Porque se sua fé tem te trazido até aqui à igreja, ela está sendo colocada no lugar errado. Você tem uma religião, mas você não anda com Jesus. Se sua fé te traz para a igreja, desculpa, você tem uma religião. Porque você sai daqui e vai viver da sua maneira, fazer as coisas do seu jeito. Vai viver sem se importar com aquilo que Deus deseja de você, sem orar a Deus na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, sem ler as escrituras para ouvir a Deus. Você vai sair daqui e vai fazer o que você quiser fazer. Então, desculpa, você tem uma religião, você não anda com Deus. Mas é simples, não tem problema. Pela fé a gente pode andar com Deus, agradar a Deus. Em Cristo Jesus a gente se aproxima. E a gente passa a caminhar e conviver com o Senhor das nossas vidas. Mas até onde a sua fé tem te levado? Agora, como é que eu posso entender isso? Como é que eu posso perceber isso? Bom, a fé que me leva a Deus também me leva aos outros. Então, não, pastor, eu tenho fé, eu tenho andado com Deus. Tem? Está perdoando aqueles que te ofenderam? Está oferecendo outra face para aqueles que têm te ofendido? Tem orado por aqueles que te perseguem, pelos seus inimigos? Tem pedido a Deus a possibilidade de amá-los? Que é isso que a Bíblia nos ensina a fazer. Quando a gente anda com Deus, é isso que a gente faz. Porque ir até a Deus com fé e andar com Deus significa ir até o outro. Independente de onde Jesus te levar pela palavra. Você tem vindo para cá, então você tem andado com Deus, a sua fé tem te levado a andar com Deus. Então deixa eu te perguntar, você tem ido também até as Escrituras? E você tem, a partir das Escrituras, vivido uma vida de obediência pela fé? Ou mesmo sabendo que as Escrituras condenam certas coisas que você pratica, você continua as praticando em rebeldia à palavra de Deus? Porque quem é levado pela fé à presença de Deus, também é levado pela fé à obediência às Escrituras. Andar com Deus não é simplesmente uma vida romântica, onde Deus está sempre do meu lado, e aí se eu precisar eu aperto um botão no meu celular e a chamada rápida vai discar lá no céu. E Deus vai me atender e vai responder à minha necessidade. Andar com Deus é ser guiado por Deus. Confiando em Deus. Em todo e qualquer momento da minha vida. Então, até onde a sua fé tem te levado? Eu quero terminar aqui. O versículo 7 eu vou deixar para a semana que vem. Mas eu quero ainda te fazer uma pergunta. Tem buscado a Deus com a fé verdadeira? Vou melhorar.
Onde você tem colocado a sua fé? Porque às vezes, você tem colocado a sua fé, não em Deus, mas em você mesmo. Não em Deus, mas naquilo que você faz para Deus. Então você não pode abrir mão da aparência de que está tudo bem. Você não pode abrir mão dessa máscara que você colocou para vir hoje à noite. Você não pode abrir mão dessa casca dura que te cerca. Porque o dia que as pessoas virem, o dia que Deus vir como se Ele já não tivesse visto, quem você é de verdade, então Deus não vai mais aceitar você. Se você pensa assim, deixa eu te dar uma triste notícia. A sua fé não está em Deus. A sua fé está em você mesmo. Se você acha que essa igreja só existe porque você está aqui há algum tempo, se você acha que essa igreja só tem experimentado o que tem experimentado porque você chegou, se você acha que de alguma maneira, alguma coisa na igreja só acontece porque você está fazendo, deixa eu dizer, com todo carinho do mundo, mas de uma maneira muito importante, a sua fé não está em Deus, a sua fé está em você. E a gente não vai crescer desse jeito. Porque quando a gente coloca a fé na gente, a gente está perdido. Porque vamos falar a verdade? Eu sei o lixo de homem que eu sou. Miserável homem que eu sou. Você sabe como você é. E é por isso que a nossa fé não pode estar depositada em nós mesmos. E é por isso que a nossa fé precisa estar depositada em Cristo Jesus. Porque somente homens que aprenderam a andar com Cristo, porque precisam de Cristo o tempo todo, da graça de Cristo, são cobertos pelo sangue de Cristo e são amados por Deus em Cristo. É que entenderam que a fé deles precisa estar depositada em Cristo. Então, deixa eu dizer, essa igreja funciona sem mim. Essa igreja funciona sem você. Essa igreja funciona sem nós todos juntos. Se Deus quiser mover e tirar a gente tudo daqui, essa igreja vai continuar funcionando. Sabe por quê? Porque essa igreja só precisa de alguém trabalhando para que ela esteja de pé e aberta. Sabe de quem? Jesus. Porque na cruz, Jesus pagou o preço para que as portas do inferno não prevaleçam contra a sua igreja. E se a gente crê em Jesus, então a gente crê na pessoa certa. Mas se a gente crê na gente, a gente crê na pessoa errada. Onde está a sua fé? Deixa eu dizer outra coisa muito importante, porque a gente carrega pesos que a gente não precisa carregar. Dentro da sua casa, onde é que está a sua fé? Você ainda se culpa porque seus filhos se desviaram? Para de crer em você, passa a crer em Deus. Você pode ter errado no processo. Você pode ter pisado na bola. Pede perdão para seus filhos, isso é suficiente. Você está fazendo a sua parte. Como um bom cristão, você está dizendo, eu não sou perfeito, eu reconheço que eu errei, eu estou disposto a consertar os meus erros. Mas não foi por causa de você que os seus filhos se desviaram. Creia em Deus. E creia que Deus pode restaurar a vida dos seus filhos. Ore a Deus. Confie em Deus. Descanse em Deus. Coloque a sua fé em Deus. Você está se culpando porque você está passando por uma crise no seu casamento, porque seu casamento acabou? Para de crer em você mesmo. Para de achar que você tem condições de restaurar o negócio que você só tem condições de quebrar. Essa é a verdade. A gente só tem condições de acabar com os relacionamentos que a gente tem. Não fosse a graça de Deus, eu não estaria casado. Então para de carregar o fardo de achar que você sustenta o seu casamento, porque você não é capaz de sustentar nem a sua própria vida por um momento que seja. Tire a fé de você mesmo e creia em Deus que restaura, transforma. E
renova os nossos casamentos. Porque somente pela fé a gente agrada a Deus e somente pela fé a gente anda com Deus. Se você está achando mesmo, continuo com a aplicação do meu sermão, que sozinho você vai dar conta do rombo financeiro que você mesmo fez na sua vida? Você está achando mesmo que você é autossuficiente, que é só fazer tudo diferente que você vai conseguir sair do buraco que você se meteu? Você está crendo piamente que você é capaz de fazer. É isso mesmo que às vezes acontece, né? Deixa eu dizer para você uma coisa de novo. Só Jesus, a satisfação em Jesus, a providência de Jesus e a graça de Jesus podem nos tirar desses rombos financeiros que o nosso coração desesperadamente pecador nos coloca. Insatisfeito com tudo que Jesus já nos deu, em busca de todas as outras coisas, nos coloca. Então para de crer em você mesmo, você não consegue, você não é capaz. Essa é a mensagem do Evangelho. Você tem o poder de destruir, Jesus tem o poder de restaurar. Você tem o poder de acabar com tudo, Jesus tem o poder de fazer novas todas as coisas. Deixa de crer em você e começa a crer em Jesus, porque somente pela fé em Cristo Jesus é que nós vivemos como cristãos reformados. Onde é que você tem colocado a sua fé? Você tem andado com Deus ou você tem andado sozinho? Você tem usado Deus para se esconder dele? Ou você tem aberto seu coração na presença do Pai? Somente pela fé nós somos capazes de agradar a Deus. Somente confiando na obra de Cristo, somente desfrutando do que Cristo pode estar fazendo em nós, é que nós nos tornamos pessoas que glorificam a Deus com as suas atitudes, da mesma maneira que nós já glorificamos a Deus com a nossa completa rendição a Cristo. Então eu termino dizendo, pare de confiar em você mesmo. Você não vai salvar os seus filhos, você não vai restaurar seu casamento, você não vai dar conta de pagar as suas dívidas, não pelas suas próprias forças. Comece a confiar em Deus. Comece a entregar a sua vida a Deus. Comece a andar com Deus. Pela fé. Vá para o lugar que você deveria ter ido há algum tempo atrás e não foi. Volte à presença de Deus. E viva, desfrutando as bênçãos da fé verdadeira, porque pela fé, eu termino, nós somos aceitos por Deus. E pela fé, em segundo lugar, nós podemos agradar a Deus. Se você quiser saber meu terceiro ponto, que eu não vou pregar essa noite, com Noé nós aprendemos que pela fé nós também podemos obedecer a Deus. O texto diz que Noé, pela fé, mesmo sem nunca ter visto chuva, construiu uma arca, condenou a humanidade e salvou a sua família, desfrutando assim do que significa viver como um justo pela fé. Busque a Deus, ande com Deus, obedeça a Deus, através da fé que Deus te dá, em nome de Jesus. Amém? Então fique em pé, eu quero orar com você. Senhor, nós te adoramos, nós te bendizemos, porque essa fé maravilhosa da qual nós ouvimos, ela não é possível a nós pelo nosso próprio esforço, ela não é uma experiência humana, ela é uma obra divina nos nossos corações. E Senhor, em nome de Jesus, nós queremos, sabedores dessa verdade, nesse instante, buscar a sua presença e depositar a nossa fé em Ti, sabendo que em Cristo Jesus, pela fé, nós somos aceitos em Sua presença, os nossos sacrifícios são aceitos em Ti e por Ti, pela fé, Deus, tudo aquilo que nós entregamos ao Senhor é recebido, lavado pelo sangue de Cristo Jesus. Obrigado por isso, Pai. Obrigado também, Deus, porque pela fé nós não somos apenas aceitos, mas somos aqueles que podem agradar ao Senhor. Nós andamos com o Senhor, nós
alegramos o Senhor, não porque conseguimos performar, mas porque temos aprendido a confiar em Ti, depositar as nossas forças em Ti, e descansar o nosso sono em Ti, e viver a nossa vida confiando em Ti, e não em nós mesmos. Pai, em nome de Jesus, a minha oração é para que, nesse tempo em que nós somos convidados a voltar para aquela verdadeira doutrina bíblica reformada, que nos convida a viver somente pela fé, nós sejamos convertidos de todos os desvios que nos levaram a crer que éramos capazes de fazer alguma coisa, que nos levaram a crer que éramos capazes de consertar pelas nossas próprias forças os nossos erros, que éramos capazes, Senhor, de alguma maneira agradar ao Senhor pelas nossas próprias obras. Deus, em nome de Jesus, quebranta o nosso coração. Humilha, Deus, os nossos corações e leva-nos a entender pela fé e pela fé somente que dependemos de Ti para respirar. Dependemos de Ti para Te servir, dependemos de Ti para fazer o bem, dependemos de Ti até mesmo para Te buscar, dependemos de Ti, Senhor, para andar contigo, para sacrificar. Nós dependemos de Ti e dependemos de Ti para viver a vida como o Senhor deseja que nós vivamos. Então, Senhor, em nome de Jesus, o Senhor é o oleiro e nós somos os vasos, quebra as nossas vidas. Arranca do nosso coração toda a esperança colocada no nosso esforço. Arranca do nosso coração toda falsa expectativa daquilo que nós poderíamos produzir com as nossas mãos. Quebra-nos, Deus, e faça-nos de novo, para que sejamos, como a Tua palavra diz, vasos de honra, habitados pelo Teu Espírito, pessoas que pela fé aprendem a confiar em Ti e em Ti somente, andam contigo, buscam a Ti e Te obedecem. Em nome de Jesus, Pai, para a glória de Jesus. E agora, irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus o Pai e as consolações ternas do Espírito Santo estejam sobre vocês permaneçam hoje e sempre. Amém. E amém. Deus te abençoe. Você pode sentar, por favor. A gente está sem piano hoje, então não tem um amém, né? E eu não vou arriscar o amém à capela de jeito nenhum. Não sei porquê. Meus irmãos, eu queria, nesses últimos minutos, dar as boas-vindas aos nossos visitantes e também dar alguns avisos importantes. Então, primeiro, o Amon e a Michele. Onde é que vocês estão, meus irmãos? Deus abençoe vocês. Sejam muito bem-vindos. Muito bom ter vocês com a gente. A gente espera que vocês tenham gostado e que vocês se sintam recebidos e acolhidos entre nós. Deus abençoe. Também a Alessandra e o Alan. Tem uma criança junto, né? Qual é o nome? Miriam. Que bênção. Eu vi que a Miriam arrancou certos sorrisos aí, né? Da região. Coisa mais linda deve ser a Miriam. Ainda não vi, quero ver ele na porta. Deus abençoe vocês. Alessandra, Alan e a Miriam. Deus abençoe, que vocês se sintam bem-vindos. Que tanto vocês quanto o Amon e a Michele se sintam em casa e façam da nossa igreja a casa de vocês. Eu não sei se vocês pertencem a alguma igreja ou se vocês estão procurando uma igreja, mas se estiverem procurando, minha oração é para que vocês tenham encontrado essa noite. Que Deus abençoe vocês. Tá bom? Alguns avisos importantes. Domingo que vem, nós temos a nossa escola dominical especial para as crianças. Vai ser dia das crianças, dia 12. E aí nós precisamos, por alguns motivos, cancelar o evento que aconteceria dia 12. No domingo pela manhã, então, nós teremos uma escola dominical especial para as nossas crianças, tá bom? Então, traga crianças para nos visitar, para que nós tenhamos esse tempo especial com o maior número de crianças possível. Traga os seus filhos, não falte. A gente está, nesse tempo, comemorando o Dia das Crianças, tá bom? Segundo aviso importante, dia 20 e 21 de outubro, fim de semana que vai acontecer daqui 15 dias, nós temos o congresso para aqueles que gostariam de trabalhar com crianças e começar a trabalhar com crianças, ou até já trabalham e gostariam de se aperfeiçoar com isso, lá na Igreja Presbiteriana de Alphaville.
né? Então, nós estamos indo, cada um precisa fazer a sua inscrição, mas nós vamos organizar uma caravana para irmos juntos. E eu gostaria de convidar vocês para participarem desse congresso, tendo em vista que nós precisamos preparar cada vez mais a nossa equipe, que trabalha com as crianças que Deus tem confiado nas nossas mãos. Então, sexta noite e sábado. Uma coisa importante, a sexta é a abertura do congresso. Ela é importante, mas ela não é essencial. O grosso do conteúdo vai ser dado no sábado. Então, se você não pode ir na sexta, mas pode ir no sábado, você, inclusive, tem uma área lá no site, que eu vou te passar depois, se você me procurar querendo participar do congresso, que você pode fazer a inscrição para ir só no sábado e pagar metade do preço. Então, olha que beleza. A inscrição está em R$105 e alguns centavos, mas se você for só no sábado, você vai pagar 57 e alguns centavos. Tá? Se você for só na sexta, você vai pagar 57 e alguns centavos. Aí você paga pela inscrição, você vai passar o sábado inteiro lá, a gente vai sair daqui umas 6 da manhã, porque lá começa... Depois eu vejo direito o horário, tá? Começa umas 8, né? Alguma coisa assim. Então, saindo daqui às 7, começa às 8, já está bom. E aí a gente vai passar até às 9 da noite, vai ser um dia intenso, mas a gente vai ter palestras maiores, oficinas e workshops importantes para o desenvolvimento do nosso Ministério Infantil. Se você faz parte do Ministério Infantil, deseja fazer parte, por favor, me procure e eu posso te passar o link e a gente faz a inscrição. Ok? A gente tem alguns carros indo, mas se precisar, inclusive, o presbítero Acácio me lembrou hoje, agora na hora que a gente estava orando para vir para o culto, a gente pode usar a Kombi da igreja. E a gente pode ir de Kombi, então cabe mais gente, inclusive, se alguém mais quiser ir, está convidado, ok? Oi? 20 e 21, sexta e sábado, tá bom? Mas se você não puder na sexta, dia 21, sábado o dia inteiro, e é assim, de manhã até a noite, ok? Último aviso, está se aproximando o Encontro de Fé Reformada. Tem mais 2 avisos, né, Dioclésio? Não esqueci não, obrigado. Está se aproximando o Encontro de Fé Reformada, dias 27, 28 e 29 de outubro, lá na Igreja Presbiteriana de Jardim Imperial, e no domingo aqui na nossa igreja. Nós temos insistido, é importante que todos nós que podemos, investamos, é isso mesmo? Investamos? É isso mesmo? Não, investamos, eu estou colocando, é importante que nós investamos, obrigado, não é vez, é vis. Aí, tá vendo? Investamos o nosso tempo e os nossos recursos nessa formação. Está vendo? É bom ter gente inteligente na igreja, né, Júlia? Tem que visitar mais. Por quê? Porque nós temos o desejo de que a nossa igreja cresça, não dentro de um modelo de discipulado, porque o discipulado não é um modelo, mas sobre a prática do discipulado, porque o discipulado é uma prática bíblica. Então, o que é o discipulado? Como praticar o discipulado? O que eu preciso para experimentar isso? Você vai aprender no congresso. E eu gostaria, então, de te convocar, com muito carinho, para participar desse congresso. Tem lá no grupo de avisos da igreja o link. Se você nos visita e quer participar, depois a gente conversa na porta, a gente também conversa pelo WhatsApp, e eu posso te mandar esse link. R$50, super barato. Sexta, sábado e domingo. Tempo precioso para a gente ser equipado e preparado para viver o discipulado na nossa igreja. Não tem outro jeito de crescer. A gente pode usar um monte de estratégia aqui, aí a igreja vai encher, mas a igreja não cresce, ela só enche. Para crescer, a gente precisa discipular, tá bom? E o discipulado é o que garante o crescimento. Então, eu queria te convidar para isso e te desafiar a estar presente com a gente. Último aviso, dia 15 de novembro, que beleza, lá no Montanha Jardim, nós vamos ter um encontro de homens da nossa federação, que é o órgão que regula a região, as igrejas da região, desde Extrema até Caieiras. Então, vai ser um dia em que os homens vão passar a... Vai ter churrasco ou não é churrasco? Poxa, então não vou. Pronto, então tem café, almoço e janta. Não vai ser churrasco, mas diz o Dioclésio que se você não gostar da comida que vai ser servida, depois ele vai fazer um churrasco para você na casa dele. Ok? Então, agora, presta atenção, independente do que vai ser o cardápio. A bênção desses encontros é a gente estar junto com os nossos irmãos. Então, você que é homem, que tem essa ideia de que você consegue aguentar tudo sozinho, que você carrega o mundo nas costas, às vezes a gente precisa parar para descansar e ter um tempo com outros irmãos para recarregar as nossas energias, ser instruído e experimentado na fé.
ser abençoado por pessoas que estão caminhando com Jesus como nós estamos. Então pensa nisso, guarda um tempo para esse evento, está lá no outro mês e a gente pode se programar para isso também, tá bom? Pois não, Dioclésio? Mas aí estraga tudo. Tá bom, vou falar. O Dioclésio está dizendo que se você, minha irmã querida, gosta muito de acompanhar seu marido para todos os lugares, você quer participar com a gente, você também pode. Então vai ser um dia em que os homens da igreja estão preparando para que as famílias também possam estar juntos, tá bom? Então pense nisso. Se o motivo pelo qual você não iria era deixar sua esposa em casa, então agora você pode ir. Agora, deixa eu dizer outra coisa. Se o motivo pelo qual você não vai, tanto no congresso infantil, quanto no encontro de fé reformada, quanto no congresso de homens, for dinheiro, você já sabe, então você me ajuda. Dinheiro não é problema, dinheiro é solução. Então me procura e a gente vai dar um jeito para você ir, tá bom? Lembra disso, que Deus te abençoe, eu te cumprimento lá na porta. E você pode esperar um pouco para a chuva passar, você não precisa ir embora correndo, tá ok? A gente conversa daqui a pouquinho.